Bom dia! Começando bem o seu dia hoje, terça-feira. Eu falo bom dia porque a gente tem a ideia de que é bom dia. Pode ser que você esteja assistindo meia-noite. Então, olá! Deus te abençoe. Estamos no ar com Começando Bem o Seu Dia, aqui pela TV Amazônia, canal 7.1, de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. E também estamos no nosso canal do YouTube, TV Amazônia, de terça a sábado. Aí, começando às 6h30 da manhã, fica direto no ar os nossos programas gravados para que você possa assistir quantas vezes você quiser e desejar. Mas eu peço desde agora que você se inscreva no nosso canal TV Amazônia, lá no YouTube, que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você ative o sininho para você receber as nossas notificações. E a gente vai estar mencionando pessoas que mandarem mensagens para a gente lá no nosso canal do YouTube, agradecendo, fazendo menção da sua participação, porque nós entendemos que isso é uma participação no nosso canal. Nós hoje vamos meditar sobre o amor, mas amor não de qualquer maneira, um amor em movimento. Mas sobre isso, sobre essa palavra, essa devocional, a gente vai conversar com você após nosso intervalo, nosso tempo de comercial intervalo, tá bom? Começando bem o seu dia, está no ar. De volta, começando bem o seu dia, nesse dia de hoje, de terça-feira, onde a gente quer dizer para você algo também importante em relação à nossa igreja. A nossa Paz Church Santarém, toda terça-feira, temos o nosso TADEL, treinamento de líderes, de evangélicos em liderança, às 19h30, tanto na sede quanto em qualquer um dos núcleos, tá? Então esteja participando conosco do nosso treinamento para lideranças com palavras extraordinárias vindo do nosso pastor Luiz Almeida, da nossa pastora Miriam, dos demais pastores do staff do nosso governo de igreja local. Amém? Sobre o nosso assunto de hoje, falando sobre amor em movimento, eu queria ler um texto bíblico que fala o seguinte, lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha que já é uma palavra forte, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas por obra e em verdade. É uma palavra que fala sobre a palavra se casar com a ação. Não adianta apenas a palavra falar só de boca. É preciso que existam ações que atestem esse amor. É basicamente isso que o apóstolo João estava falando. Uma ilustração. O passageiro estava num voo. Você sabe, quem voa, tem gente que morre de medo de viajar de avião, embora seja o meio de transporte com o menor número de acidentes que existe. Mas enfim, o passageiro estava observando no voo que uma senhora estava muito nervosa durante o voo. O que esse passageiro fez? Ele chegou perto daquela senhora, uma senhorinha já de idade, colocou a mão sobre a mão dela durante todo o momento de turbulência. Você já viu quando você está num voo e o avião pega uma depressão atmosférica, e vai-se embora para baixo. Daqui a pouco ele pega uma ascensão atmosférica, vai-se embora para cima. Tem gente que chama o Raul ali, passa mal. Eu, como trabalhei muitos anos como controlador de tráfego aéreo, eu achava aquilo um barato, Eu conhecia as estruturas de navegação de uma aeronave, me deixavam impressionados com a capacidade da aeronave voar. Mas aquela senhora estava muito nervosa. E aquele rapaz colocou a mão sobre a mão daquela senhora durante todo o tempo de turbulência e não disse nenhuma palavra. Nada, não disse nada. Só o fato dele colocar a mão sobre a mão daquela senhorinha, aquela senhorinha bem idosa, já fez com que ela se acalmasse sem que ele tivesse dito qualquer palavra. Não disse coisa alguma. E isso me lembra que o amor não precisa de dicionário muitas vezes. O amor precisa de presença. Nós precisamos de pessoas que realmente se importem conosco. Às vezes elas não vão dizer nada, só a presença dela já vai fazer toda a diferença. 2 ou 3 coisas aqui, uma delas
falar de amor é muito fácil. É muito fácil falar sobre amor. Agora, demonstrar amor não tem como. Muitas e muitas vezes vão demandar sacrifício. O amor é sacrificial. Eu nem preciso mencionar aqui todo o ensinamento de 1 Coríntios capítulo 13 que fala sobre o amor. Chega a dizer que se eu desse todos os meus bens para os pobres, sabe, enfim, que eu fizesse qualquer coisa, mas se eu não tivesse amor, não tiver amor, não vale. Como é que eu vou saber que eu estou amando aquela pessoa ou aquilo que eu estou fazendo? É aqui dentro do coração. A gente sabe quando a gente ama. A gente sabe quando está fazendo alguma coisa com amor e dedicação. Não por obrigação, por constrangimento, ou porque estão nos ameaçando, ou porque eu vou perder alguma coisa. Eu, por exemplo, faço esse programa aqui por amor, pode ter certeza disso. Não existe uma recompensa, como eu diria assim, humana, mas existe uma recompensa de Deus e a recompensa que eu tenho recebido com o retorno que vocês têm dado. Mas o amor é fácil de ser falado, até cantado, mas viver o amor exige sacrifício. Como é que eu tenho uma prova de amor? Uma das provas que eu exemplifico o amor, uma das provas é o serviço. Uma das faces do amor são os atos de serviço. Existem várias formas de demonstrar amor. Uma delas são os atos de serviço. É prova de espiritualidade genuína, verdadeira, de um amor não apenas de palavra, de boca. Com todo carinho eu falo isso, de um amor não fingido. O apóstolo Paulo vai falar isso para um de seus discípulos. Você tem uma fé não fingida, né? Um amor não fingido. Então eu aprendo, olhando para a palavra, que o serviço ao próximo é uma das faces, uma das provas do amor. E pequenos atos de bondade, como aquele rapaz que segurou a mão daquela senhorinha idosa que estava apavorada com a turbulência da aeronave, pequenos serviços, atos de bondade, podem salvar o dia de alguém. Uma vez eu já contei isso, acho que em outro testemunho, não sei se foi aqui no programa, que nós estávamos viajando de carro e um rapaz nos deu uma fechada, eu já falei isso, né? E o que nós escrevemos um papel, né? Jesus te ama. E quando nós paramos na praça do pedágio, e assim eu apresentei aquele papel escrito Jesus te ama, a esposa estava do lado dele, baixou a cabeça envergonhada, acho que deve ter dado uma cotovelada nele. Aquilo para mim foi um ato de amor, talvez trouxe aquele rapaz à reflexão: o que eu estou fazendo? Por que eu estou sendo tão mal educado, violento no trânsito? Não vale a pena. Então, às vezes, com um ato desse, um pequeno gesto de amor, uma vez num elevador, né, eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim: fale para essa jovem só uma frase, Jesus te ama. Gente, eu confesso para vocês, eu não falei aquilo até hoje, mais de 40 anos depois, Léo. Eu lembro que eu não falei uma frase simples, de Jesus te ama. Era um gesto de amor. Eu não sei o que aquilo ia produzir na vida daquela menina. Eu não sei se aquilo ia salvar o dia dela, ou talvez a vida dela. Às vezes uma palavra, um gesto de carinho, de bondade, de educação, uma palavra de amor, uma palavra afirmativa sobre alguém. Faça isso hoje. Faça isso hoje, como uma aplicação, né? Veja quem você pode ajudar hoje, talvez uma mensagem, um áudio, uma ligação de vídeo, uma palavra, um gesto de carinho pode salvar o dia ou a vida de alguém, tá? Um lutador de MMA, ele conta um testemunho poderoso, o Maurício Ruffi, que ele tinha acabado de vencer uma luta, e ele disse que na hora em que ele foi fazer os agradecimentos, eles disseram: não fale de religião, porque você vai perder o seu bônus. Olha bem, iam $50 mil de bônus. Mas ele, na hora que pegou o microfone, ele falou assim: olha, eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, Jesus é o caminho, Jesus pode salvar você. Você que está tentando tirar a sua vida. E ele foi falando. Imagina o mundo inteiro, né? As pessoas, são milhões de pessoas assistindo. Gente, do outro lado da tela, um rapaz
estava prestes a tirar a vida. Eu acho que era até se enforcando. Ele, no último momento, abriu o seu celular naquela programação e era exatamente a hora em que aquele Maurício Ruff estava dando essa palavra. E ele parou. Resumo da ópera: aquele rapaz não se matou, procurou esse lutador, conversou com ele, deu esse testemunho. Imagine, uma palavra salvou a vida de uma pessoa. Quem sabe você não vai ser essa pessoa que vai ajudar alguém a sair do buraco, vai ajudar alguém a sair da lama, sair de uma situação, mas não com o dedo acusador, não com o dedo apontado, mas sim amando a pessoa, não apenas de boca, não apenas de palavra, mas talvez ajudando aquela pessoa de uma forma prática, visível, tangível. Pode ser uma palavra, mas uma palavra carregada de amor, de poder e de autoridade. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar para Deus nos dar a oportunidade hoje para sermos usados pelo Espírito Santo. Imagina, hoje, terça-feira, você está assistindo esse programa, ouvindo essa palavra, e Deus traz à sua mente o nome de alguém, e você, ou então na rua, ou num comércio, eu não sei, Deus pode usar você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que isso que nós ouvimos hoje, que nós conversamos hoje aqui no programa, possa ser usado, Senhor Deus, um gesto de amor, atos de serviço, uma palavra liberada sobre alguém, um áudio, uma mensagem gravada, um vídeo, uma ligação, ó Deus, uma atitude prática, Senhor, em nome de Jesus. Use a vida desta pessoa para salvar a vida de outras pessoas. E eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está me mandando dizer o que eu vou falar agora. Para essa pessoa que está nos assistindo agora, está pensando em tirar a sua própria vida, em desistir da vida, eu declaro em nome de Jesus que Deus está mudando esta sua situação. Deus está alcançando o seu coração em depressão, está alcançando você agora com essa crise terrível que você tem vivido, de pânico, de ansiedade. Eu declaro em nome de Jesus o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu declaro vida. Onde você tem ouvido morte, tire a sua própria vida. Eu declaro em nome de Jesus que Deus está fazendo uma coisa nova no seu coração. E você vai viver muito ainda sobre a face da terra e vai contar esse testemunho poderoso em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui especificamente. Se você precisar da nossa ajuda, não se furte a entrar em contato conosco, com a Igreja da Paz, ou até pelo programa aqui, Começando Bem o Seu Dia, deixar uma mensagem que a gente vai manter contato contigo, tá bom? Deus te abençoe. A gente volta após o intervalo para terminar esse programa Começando Bem o Seu Dia. O programa Começando Bem o Seu Dia está terminando hoje, terça-feira. Mas não se esqueça, deixe que Deus use a sua vida para mudar o dia na vida de outra pessoa. Quem sabe para mudar a vida de alguém. E também, se você está precisando disso, de ver uma mudança no seu coração, uma mudança comportamental, nós estamos aqui para te ajudar. Esse é o nosso coração, essa é a nossa missão, tá? Não esqueça de fazer uma coisa, de nos visitar lá no nosso canal do YouTube TV Amazônia, de se inscrever ali, de curtir, de comentar, de compartilhar e de ativar o sininho nas notificações para você receber novas mensagens do programa Começando Bem o Seu Dia. Só finalizando, eu reitero que hoje nós temos Tadel na Paz Church Santarém, sede, 7h30 da noite, em todos os núcleos e campos espalhados pela cidade, por causa da nossa unidade. Deus abençoe você, tenha um dia extraordinário na presença de Jesus, começando bem o seu dia.